Fala galera, terça-feira aí com bastante jogos da Champions League e também tem o jogo do Brasileirão. Então depois da vinheta, vocês vão conferir os meus palpites para os jogos desta terça-feira, dia 19 de setembro. E também eu deixei a nossa dupla do dia no fim do vídeo. Mas antes, se você ainda não for inscrito no canal, não se esqueça de já clicar no botão inscrever-se aí e já deixa o like no vídeo também que me ajuda muito. Então vamos lá, começando a 1h45 pela Champions League, o Milan recebe o Newcastle, Milan que no começo dessa temporada, vamos ver aqui, veio de uma vitória de 2-0 contra o Bolonha, depois venceu por 4-1 a Torino, venceu a Roma por 2-1 e nesse fim de semana tomou uma goleada de 5-1 contra a Inter de Milão. Já o Newcastle não começou tão bem essa temporada, ganhou de 5-1 o primeiro jogo contra o Aston Villa, depois veio de 3 derrotas e nesse fim de semana ganhou de 1-0 do Brentford, gol aí no segundo tempo. Então eu vejo um jogo muito disputado, um jogo bem difícil para tomar partido para alguma das equipes. Então o máximo que eu pego é no ao vivo buscar esse mais de 1.5 com uma odd valorizada. No segundo jogo da 1h45, o Young Boys, que é da Suíça, recebe o Leipzig da Alemanha. Para essa partida eu gosto bastante do cenário de gols. São duas equipes bastante ofensivas, então eu vou tentar trabalhar esse mercado de gols. Se a partida estiver movimentada no primeiro tempo, eu já gosto de pegar esse gol no primeiro tempo com uma odd valorizada de pelo menos 1,70. Eu também gosto do mais de 2.0 gols asiáticos. Lembrando vocês, a gente precisa de pelo menos 3 gols na partida para ter o green nessa entrada. Se tiver só 2 gols, a gente tem o reembolso. Se tiver um gol só ou a partida terminar empatada no 0-0, a gente tem o red. Então para essa partida são essas duas dicas. Se tiver movimentada no primeiro tempo, gol no primeiro tempo e o mais de 2.0 gols asiático. E nos jogos das 4 da tarde, o Feyenoord recebe o Celtic. O Feyenoord que é uma equipe da Holanda e o Celtic que é da Escócia. São duas equipes também bastante ofensivas. Para essa partida eu também vou trabalhar no mercado de gols. Eu já gosto do mais de 2,5 gols no pré-jogo com essa odd de perto de 1,70. Mas como é a primeira rodada de campeonato, eu vou mais na cautela. Então eu vou tentar pegar o mais de 1.5 gols no ao vivo com uma odd de pelo menos 1,70. A Lazio recebe o Atlético de Madrid. A Lazio que não começou muito bem essa temporada, né? Vou mostrar aqui para vocês. Perdeu do Lecce por 2-1, perdeu em casa para o Genoa de 1-0, venceu a Napoli fora de casa por 2-1, mas a Napoli jogou muito melhor essa partida, merecia vencer. E nesse fim de semana perdeu por 3-1 da Juventus. Já o Atlético de Madrid começou um pouco melhor essa temporada, ganhou de 3-1 do Granada em casa, teve esse empate em 0-0 com o Real Betis fora de casa. Fora de casa venceu por 7-0 o Rayo Vallecano e nesse fim de semana perdeu por 3-0 o Valência. Acredito que eles estavam aí com a cabeça nesse jogo da Champions League. Então para essa partida eu não vejo o Atlético de Madrid perdendo e eu acredito numa partida também para poucos gols. Então a minha dica vai ser o menos de 3.5 gols para essa partida. O PSG recebe o Borussia Dortmund. São duas equipes que podiam estar entregando muito mais nesse início de temporada, né? PSG que tem um ataque com Mbappé, Dembélé e Gonzalo Ramos, que veio do Benfica. Vamos ver aqui como que o PSG começou essa temporada. Começou com 2 empates contra o Lorient, contra o Toulouse. Aí veio de 2 vitórias contra o Lens e contra o Lyon. E nesse fim de semana perdeu por 3-2 do Nice em casa. Já o Borussia Dortmund, vamos ver como eles começaram na Bundesliga. Venceu por 6-1 mais, fora de casa. Aí ganhou de 1-0 do Colônia em casa. Fora de casa empatou com o Bochum. Em casa empatou com o Heidenheim. E nesse fim de semana venceu por 4-2 o Freiburg, né? Então para essa partida eu não confio muito nas duas equipes. Não vou tomar partido de nenhum lado. O máximo que eu faço aqui é levar para ao vivo e tentar pegar esse mais de 1.5 gols com odd de pelo menos 1,70. Pode ser que não dê tempo, né? Pode ser que os gols saiam antes, mas aí sair antes faz parte. Tem muitos jogos aí nessa terça-feira, então é isso. Também às 4 horas o Manchester City recebe o Estrela Vermelha. Estrela Vermelha que é uma equipe da Sérvia, então aqui deve ser uma goleada do City, deve ser um amasso do City desde o começo do jogo. Então eu gosto de algumas dicas aqui para essa partida, que é para o City marcar pelo menos um escanteio nos primeiros 10 minutos. Também gosto do handicap -1 asiático no primeiro tempo para o City, que o City precisa vencer o primeiro tempo por pelo menos 2 gols de diferença, né, para a gente ter o green. Se vencer só por 1, a gente tem o reembolso. Também gosto do Haaland para marcar e do mais de 2.5 gols na partida.
Outra partida que deve ser um amasso aí do time da casa também, o Barcelona joga contra o Antwerp que é um time da Bélgica. Então para essa partida eu vou deixar 3 dicas para vocês, que é o gol no primeiro tempo, para o Lewandowski marcar gol, se vocês quiserem fazer uma dupla, né, Lewandowski para marcar junto com o Haaland para marcar, pode ir nela com meia unidade. E eu também gosto do handicap asiático menos 1.25 a favor do Barcelona. Como que funciona esse handicap? O Barcelona precisa vencer a partida por pelo menos 2 gols de diferença, né, para a gente ter o green. Se ele vencer só por 1 gol de diferença, a gente perde metade do investimento. E se a partida terminar empatada ou com uma derrota do Barcelona, a gente tem o red. E fechando os jogos da Champions League, o Shakhtar recebe o Porto. Para essa partida eu não vejo o Porto perdendo e eu acredito também numa partida para poucos gols, mas o máximo que eu indico para vocês é levar para ao vivo e pegar com uma odd de pelo menos 1,70 o gol do Porto. E para fechar os palpites dessa terça-feira, às 9h30 pelo Brasileirão, o América Mineiro recebe o Bragantino. E para essa partida a minha dica vai ser levar para ao vivo e pegar o mais de 1.5 gols com uma odd de pelo menos 1,70. Essa linha que só não bateu em um jogo do América em casa e só em 3 jogos do Bragantino fora de casa que a partida não teve pelo menos 2 gols, né? Então essa é a minha dica, o mais de 1.5 gols. E agora então, bora para a dupla dessa terça-feira. E tá na tela então para vocês a dupla do dia, que é para o Barcelona ter mais escanteios no primeiro tempo, junto com a vitória do Manchester City também no primeiro tempo. Então é isso, esses foram os palpites dessa terça-feira de Champions League e do Campeonato Brasileirão também. Espero que vocês tenham gostado, já deixa o like no vídeo aí que me ajuda muito. Tamo junto e até o próximo.